Boa noite a todas e todos, excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, a quem convido para ocupar o lugar na mesa de honra. Tem ninguém lá embaixo do cerimonial para encaminhar as pessoas? Convido também o desembargador federal do TRF, segunda região, Dr. Marcos Abraham. Dr. Eduardo Gussen, subprocurador-geral da Justiça, representando neste ato o procurador-geral Dr. Marfan Vieira. Dr. Técio Lins e Silva, presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB. Dr. Felipe Santa Cruz, presidente da OAB Rio de Janeiro. E Dr. Eduardo Seabra Fagundes, ex-presidente da OAB Nacional. Cerimonial com as pessoas que eu tenho que anunciar. Está aí o doutor Eduardo, está aí? Ele estava na presidência com o senhor. Foi falar com o nosso convidado. Está lá. Pede alguém e vê quem eu tenho que anunciar para eu começar a anunciar aqui, tá bom? O senhor já pode começar. Pode deixar. Presidente, bem-vindo à casa, hein? Obrigado. Bem composta a nossa mesa, eu peço agora a todos, se possível, ficarem de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro executado pelo coral da Alerj Procanto.
satisfação faço alguns registros. Dr. André Miranda, subsecretário da Casa Civil da cidade do Rio de Janeiro. Dr. Hariman Araújo, procurador-geral da Assembleia Legislativa. Dr. Gustavo Rocha Schmidt, procurador do município do Rio de Janeiro e presidente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Dr. Humberto Dallas, promotor, Ministério Público, Rio de Janeiro. Dr. Ricardo Matias Soares Pontes, procurador da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Edson de Freitas, presidente da 22ª Sessão da OAB de Magé e Guapimirim. Dr. Jefferson Soares, presidente da OAB Teresópolis. Dr. Paulo Loyola Costa, presidente da OAB Mendes. Dr. Ricardo Menezes, presidente da OAB Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Dr. Gustavo de Abreu Santos, presidente da OAB Piraí e Pinheiral. Doutora Alcilene Mesquita, presidente da Comissão OAB Vai à Escola, seccional OAB Niterói. Doutor Abelardo Tenório, presidente da OAB Belfort Roxo. Doutor Luiz Carlos Marques, presidente da OAB Bom Jesus de Tabapuana. Doutor Ronaldo Barros, presidente da OAB Bangu. Doutora Vanucci Barros, secretária-geral da OAB Bangu. Doutor José Pinto Soares de Andrade, presidente da Comissão de Direito da Criança, OAB Rio de Janeiro. Doutor Cirilo de Oliveira Neto, OAB Rio de Janeiro. Doutor Roberto Santos de Araújo, conselheiro da OAB Rio de Janeiro. Doutor Luiz Carlos Júnior, assessor executivo da OAB Niterói. Doutor Fábio Nogueira Fernandes, conselheiro OAB Rio de Janeiro. Senhor Fernando José Dias, vice-presidente OAB Niterói. Doutor Marcelo Cháurio, presidente da Comissão de Direitos Humanos, OAB Rio de Janeiro. Dr. Vitor Travancas, presidente da Comissão de Advocacia Pro Bono, OAB Rio de Janeiro. Dr. Luiz Roberto Contígio, conselheiro do OAB Rio de Janeiro. Dr. Álvaro Quitão, presidente do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Luiz Augusto Vieira de Figueiredo, presidente da Comissão OAB Niterói. Dr. Ronaldo Kremer, vice-presidente do OAB Rio de Janeiro. Ao longo da sessão, seguramente faremos outros registros, mas se o presidente Marcos Vinícius me permite, eu não posso deixar de registrar o presidente do OAB da minha cidade, o doutor Tuninho, que eu já vi por aí, de Niterói. Bem, primeiro, eu quero registrar ao doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho a satisfação enorme que tive quando recebi do doutor Felipe Santa Cruz, eu diria não um pedido de homenagem em nome do Estado do Rio, através da medalha Tiradentes, uma honraria da casa, que é fundamental que tenhamos os critérios necessários para que seja dada em nome, do povo do Rio, em respeito a essa população, recebi com maior satisfação. Não só o doutor Felipe Santa Cruz tem com esse mandato uma participação que não faz pedido, ele determina. Então, eu recebi aquilo como uma determinação. Segundo, pela importância de... E aí vou fugir um pouco, doutor Marcos Vinícius, senhoras e senhores, dos pronunciamentos, do currículo que me foi passado aqui. Seguramente todos os presentes, advogadas, advogados, familiares, autoridades, conhecem a sua história já de longo tempo, seu compromisso com a causa do Estado Democrático de Direito, com a República. Então, não vou aqui, Felipe, me deter ao pronunciamento formal do currículo que todos conhecem muito bem, mas vou, doutor Marcos, registrar essa honra, um momento importante de afirmarmos as instituições republicanas, que cada vez mais se consolidam e trazem a força da democracia nas nossas relações, o papel fundamental que Vossa Senhoria, representando
o pensamento nacional desse segmento, que seguramente, se não é o mais, é um dos mais importantes na garantia do controle social, do funcionamento das instituições brasileiras na nossa República, para garantir justamente um Estado equilibrado, um Estado que possa ter um olhar voltado para a sua gente, para a sua população, um Estado que possa, as suas instituições, assumirem com a responsabilidade que lhes compete, né, com firmeza, segurança, coragem de tomar decisões, nem sempre agradáveis, mas a importância da OAB ser essa instituição. E não sou advogado, e falo reconhecendo, né, na qualidade de parlamentar desta casa, reconhecendo o papel que os senhores têm, tá? Eu diria em todas as instâncias do país. A OAB se faz presente aqui na comissão que presido há mais de uma década nessa casa, que é a Comissão de Educação, através da OAB Vai à Escola. Seccional, toda quarta presente aqui, né, de forma permanente, no debate de educação do Rio de Janeiro. E assim se faz presente em todos os demais temas que dizem respeito a um funcionamento pleno, um funcionamento de um Estado que possa ser promotor do que todos nós esperamos. Então, eu, quando recebi o telefonema do Felipe Santa Cruz, né, do doutor Felipe Santa Cruz, essa figura fenomenal, né, e aí que eu quebro um pouquinho a formalidade, o Felipe só perde para o presidente da OAB da minha cidade. E não é porque é da minha cidade, é porque eu estou no meu 8º mandato eletivo. E eu, quebrando um pouquinho, doutor Marcos Vinícius, toda campanha tenho que ir lá fazer milhares de pronunciamentos e convencer, reuniões domiciliares, reuniões mais amplas, e eu fico com uma inveja tremenda de ver um sujeito ganhar uma eleição sem fazer um discurso. E esse é o Tuninho de Niterói. Eu sempre bato lá na porta do Tuninho para ele me ensinar um caminho mais confortável do que aquele enfrentamento que a gente tem que ter no processo eleitoral. E já estou calejado nesse processo, mas o Tuninho é uma referência que consegue isso. Isso é a OAB. É o respeito que a sociedade tem, é a admiração que a sociedade tem, é o reconhecimento que o conjunto do povo brasileiro tem dessa instituição. Então, doutor Marcos, eu quebrando aqui o protocolo, sem fazer leitura de pronunciamento que a assessoria me fez, eu sou um pouco indisciplinado para isso mesmo, não posso ir à tribuna, que eu não tenho outro deputado para me substituir aqui na mesa, o protocolo não me permite, mas eu quero registrar os seus convidados, quero registrar a sua família, aos seus amigos, esse meu respeito, esse meu reconhecimento. Eu concedi 2 homenagens esse ano, as únicas que fiz, uma à OAB e outra que faço sempre que muda o comando da Escola Naval, pela referência que tenho à instituição mais antiga de ensino superior do Brasil. Então, sempre que muda o comando da Escola Naval, eu costumo dizer que nas solenidades da mesma medalha que eu dou ao vice-almirante comandante, que não é ao vice-almirante, é porque o vice-almirante da instituição mais antiga do ensino superior brasileiro é uma pessoa especial. Não é só um vice-almirante, não é só um profissional da atividade militar de carreira, ele vai muito além do que isso. Como Vossa Senhoria, não é? Ser presidente da OAB nacional, né, não é só ser um bom advogado, isso com certeza o senhor é. Mas é ter uma história de vida, é ter um comportamento, né, ao longo da sua, apesar de jovem, trajetória, como do Felipe, mas que aglutinou respeito, passou a responsabilidade, passou a firmeza e a precisão que Vossa Senhoria faz em nome, não só dos advogados, mas em nome do povo brasileiro, em debates importantes da República e nos momentos mais difíceis. E a OAB está lá presente. Se esse palácio representa a história do parlamento brasileiro, e aqui as grandes decisões da República foram tomadas antes de transferirmos a sede do país para Brasília, seguramente a OAB tem um papel tão importante quanto esse palácio, cumprindo
né, naquilo que lhe compete, com os olhos da sociedade, né, com os olhos do brasileiro, né, a contribuição que leva para tentarmos construir um país que possa, num futuro mais breve, seja um país mais justo, um país mais igual, um país que possamos ter, né, a certeza que nenhuma criança ficará sem uma educação infantil que aponte o seu caminho, um país que a política de adoção, né, como forma de afeto, de carinho, de amor, possa ajudar a combater a violência juvenil, através do amor e do carinho, não só através da polícia, um país onde as instituições possam se complementar naquilo que a população espera para o seu bem-estar e para o futuro dos seus filhos e netos. Então, eu quero registrar com carinho mesmo, carinho, respeito na OAB, na sua figura, no jovem advogado Marcos Vinícius Coelho, nessa energia que o senhor coloca com muito vigor, com muito senso de democracia, mas com muita coragem, a firmeza que a OAB não perde, tá, em momento algum. Os mais difíceis, é levado ao extremo, mas a firmeza de defender o Estado Democrático de Direito. É um prazer tê-lo aqui, um prazer lhe fazer a sua homenagem, de coração, acolhi com muito gosto essa determinação do meu amigo Felipe Santa Cruz. Muito obrigado. Chegou? O Felipe, não. Ele deu a sugestão do senhor chamar o André Pote. Pode. O senhor chama. Eu queria, com muita satisfação, também acolhendo a determinação do Dr. Felipe Santa Cruz, que também é o chefe do cerimonial da noite, convidar aqui para a mesa o desembargador André Ribeiro, representando o nosso desembargador estadual, representando o nosso Tribunal de Justiça. Com muito prazer, doutor Luiz Fernando. Quero convidar o meu candidato ao Senado, não me lembro mais o ano, mas foi o meu candidato ao Senado, fiz uma reunião na minha casa, com a minha família, lá em Niterói, para fazer aqui o seu pronunciamento, o querido Técio Lins e Silva, que vai poder usar a tribuna, coisa que eu não pude fazer. Quer ir na tribuna? Então pronto, Técio na tribuna. Doutor André, bem-vindo, hein? Presidente, estamos fazendo bodas de prata da nossa amizade. São 25 anos que nós iniciamos, eu e Vossa Excelência, uma caminhada, um sonho na política, um sonho de mudança, esse sonho que Vossa Excelência manteve e que o fez assumir essa cadeira de deputado estadual. E eu lhe digo aqui publicamente que eu fico muito orgulhoso. Obrigado. Senhor presidente, deputado Conte Bittencourt, Marcos Vinícius, meu batonier, hoje homenageado, Augusto, aqui só o Marcos Vinícius que reúne o Ministério Público, a Ordem, os três poderes. Queridíssimo amigo que representa a Marfam, Martins Vieira, nosso procurador-geral, meu desembargador André Ribeiro e o meu batonier, que eu espero por mais alguns anos, o nosso Felipe Santa Cruz. Fico confortável de tê-lo na presidência da casa, então faço esse registro aqui público. E autoridades, companheiros do IAB, minha vice-presidência Rita Cortez, Carlos Eduardo, secretário do Instituto dos Advogados Brasileiros, e tantos amigos, representantes da Ordem, diretores da Ordem. Eu vou só fazer um brevíssimo registro. Em primeiro lugar, o Conte foi indiscreto. Realmente, em 1990, quis o destino que eu fosse candidato ao Senado.
muito bem, um candidato derrotado que era aplaudido, porque o Conte foi responsável por parte de 1.200.000 votos que eu mereci da população do Rio de Janeiro naquela época, que era um fenômeno, uma campanha, enfim, pobre, uma campanha que nós não só investimos o amor e a crença de que é possível pela política mudar os rumos do mundo, da vida. Conte um exemplo extraordinário, Marcos Vinícius, dessa dedicação, educador. Eu me lembro que ele era um dos mais entusiasmados companheiros nessa trajetória, na época, lá em Niterói, onde eu fui muitas vezes, e Mirici, tive lá, graças a ele, uma votação estupenda. O que nos uniu até hoje, numa amizade e numa admiração. E aí eu faço também, já que estamos aqui num ambiente de fraternidade, para homenagear o Batonier Nacional, o meu Batonier local, o nosso Felipe Santa Cruz, deu o seu primeiro voto. E já eu digo isso porque ele torna público. O primeiro voto que ele deu na primeira vez que foi votar, eu fico muito honrado e tenho isso como um troféu. Então, essas coisas essas conspirações do destino que nos unem. Essa homenagem ao presidente da Ordem é muito bem-vinda, porque a Ordem dos Advogados do Brasil tem essa função extraordinária na democracia. E a nossa vida foi toda de construção, né, do Estado de Direito Democrático. Eduardo Selva Fagundes, que foi anunciado, não sei se está aqui. Está ali escondido. Eduardo, que foi aliás, eu vou dar o crédito, porque o Felipe disse, eu vou falar, ele foi o último presidente carioca, embora as raízes potiguares lá do Rio Grande do Norte, do pai, mas o Eduardo foi um presidente extraordinário e está vivo por um carinho do destino, porque foi a ele dirigida uma bomba para matá-lo, que significava atingir a advocacia brasileira, e infelizmente vitimou a sua secretária, Lida Monteiro da Silva, que fez no dia 27... Ontem foi aniversário da morte de Lida, ontem. E que, enfim, é sempre bom lembrar que é um episódio trágico, mas que mostra, enfim, o papel que a Ordem dos Advogados do Brasil sempre teve. Então, essa homenagem, Marcos Vinícius, eu venho aqui em nome do Instituto dos Advogados Brasileiros, que é a instituição máter, a instituição de onde nasceu a OAB. Chamava-se, em algum momento, o Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, criado por Dom Pedro II em 1843, para criar a Ordem dos Advogados. E foi o Instituto dos Advogados Brasileiros, a mais antiga instituição jurídica das Américas, que criou, que fundou, que organizou a Ordem dos Advogados do Brasil e se manteve como uma academia, como um instituto para pensar o direito, para, enfim, reunir a tradição que tinha desde o tempo do Império, que era de opinar na ordem jurídica, a formulação da ordem jurídica brasileira, opinar nos projetos de lei, nas mudanças, e esse é o papel que o Instituto reservou para si. E a Ordem, esse papel guerreiro de defensor, organizador da profissão e defensor das prerrogativas da cidadania, que são as prerrogativas do advogado. Então, é uma homenagem a Marcos Vinícius, que tem um traço de conciliador, de um homem llano, cortês, um advogado que uniu a classe, que conduz a classe com unidade, com tranquilidade, com sabedoria. Para mim, carioca da gema, uma grande honra, porque a Assembleia Legislativa do meu Estado, homenageia o presidente nacional da Ordem, o Batonier Nacional dos Advogados, o que é motivo de orgulho para os advogados fluminenses, para os advogados cariocas, para todos nós e para os advogados brasileiros que vão testemunhar que o nosso Estado reconhece na sua pessoa a dignidade de ter esta medalha que tem o símbolo, o nome de quem
é para nós o símbolo da liberdade, o símbolo da cidadania, um homem que lutou pela independência do Brasil e foi enforcado por isso. Outro dia, no aniversário de Tiradentes, recentemente, nós realizamos no Tribunal de Justiça o desenforcamento. Fizemos um júri simulado no salão do primeiro Tribunal do Júri para desenforcar Tiradentes. Eu tive a honra de ser o advogado de Tiradentes. Claro que era uma peça, estava tudo combinado, já começou o júri com o júri ganho, mas ele foi absolvido por 7-0 e nós desenforcamos Tiradentes. E hoje essa medalha significa muito para todos nós, e com isso eu lhe dou os parabéns e trago a palavra do Instituto dos Advogados Brasileiros. Parabéns pela comenda, pela homenagem, pela medalha, e parabéns a Conte Bittencourt pela sensibilidade, pelo seu mandato, que nós todos devemos apreciar e elogiar. Muito obrigado. Presidente. Quero continuar registrando com muita satisfação a doutora Júlia Carvalho Santos, presidente da 19ª Subseção São João de Meriti, doutor Fábio dos Anjos Souza, presidente do OAB Valença e Rio das Flores, doutora Adriana Aparecida Martins, presidente do OAB de Rio Claro, doutor Rodrigo Stelli Gentil, presidente do OAB São Fidélis, doutor Mauro Pereira dos Santos, presidente do OAB Campo Grande, doutor Ayrton Biochini Justo, presidente do OAB Barra Mansa, doutor Miguel Saraiva, presidente da OAB de Saquarema, doutora Amila Dutra, presidente da OAB Maricá, doutora Rosana Jardim, presidente da OAB Araruama, doutor Eidi Kirkovitz, presidente da OAB de Paraty, doutor Alex Martins, presidente da OAB Volta Redonda, doutor Alain Macabu, presidente da OAB Rio das Flores, doutor Ilson de Carvalho Ribeiro, presidente da OAB Mangaratiba, doutor Júlio César dos Santos Pereira, presidente da OAB São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande, doutor Sérgio de Souza, presidente da OAB Três Rios, doutor Carlos Fernando Monteiro, presidente da OAB Campos, doutor Riley Werneck, presidente da OAB Cordeiro. Convidar com muita satisfação também para fazer uso da tribuna, doutor Felipe Santa Cruz, presidente da OAB Rio de Janeiro, e já registrando também o presente da Daniela Guzmão, sua esposa, que nos abrilhanta aqui com a sua presença. Seja muito bem-vinda, Daniela. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente dessa sessão, deputado Conte Bittencourt, que de forma carinhosa fez referência ao nosso pedido de homenagem a Marcos Vinícius Furtado Coelho. Eu efetivamente, junto com alguns colegas, porque as boas ideias normalmente vêm dos outros colegas e a gente, como presidente, acaba, né? Mas a gente buscava uma forma de expressar de forma institucional, mais do que o carinho dos amigos, mais do que o dia a dia, a palavra dos amigos, mas Marco Vinícius fez tanto pelo Rio, a Conferência Nacional, a maior da história, ele confiou ao Rio de Janeiro. E aí eu pensei, com todo respeito aos outros 69 deputados dessa casa, e digo isso de público, Vossa Excelência, em tempos de crise da política, muito maior do que crises de setores da política, a crise do projeto de política para o Brasil, representa, para os que pensam igual ou pensam diferente, isso tem valor, uma referência ética.
e representa também nessa casa um compromisso, o compromisso da educação, o compromisso com o futuro, que é a única chave. E aí só poderia ser através do mandato de Vossa Excelência, com todo o respeito aos demais 69 representantes legítimos do povo do Rio de Janeiro, que nesse palácio lindo ocupam seus gabinetes. Obrigado. Quero dizer a Vossa Excelência que, de público também, no final desse ano, mesmo antes da conquista do novo CPC, teremos as férias na Justiça Estadual por um projeto de Vossa Excelência. Peço uma salva de palmas ao deputado Conte Bittencourt. Que quando zelou pelas férias dos advogados, virou um deputado, além da educação, também da advocacia. Quero saudar Técio Lins e Silva, e como tenho muitos amigos presentes, não vai ter jeito, eu vou ser injusto de alguma forma. Então vou saudar as nossas entidades. Técio, através do IAB, quero saudar o Sindicato dos Advogados na pessoa de Álvaro Quintão, quero saudar a gloriosa Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas na pessoa de seu presidente André Wasserstein, quero saudar a FAT na pessoa do seu presidente Marcelo Cruz e fazer um gesto do coração para saudar a CAARG na pessoa de Marcelo Oliveira. Nesses colegas valorosos, eu estou abraçando cada advogado, cada advogada presentes aqui nessa noite tão especial para nós. O judiciário, eu fico suspeito porque eu não considero ele uma figura do judiciário. André Ribeiro vai todos os anos, no início da sessão da ordem, prestar contas da confiança que a advocacia depositou na sua pessoa. Talvez o desembargador do Quinto com as maiores votações da história, 5 vezes primeiro de lista. O governador não aguentava mais, o governador não podia ir a um restaurante, que foi a verdadeira votação popular. É isso que eu sonho quando eu falo em eleição direta para o Quinto, que todos cheguem ao Quinto Constitucional sendo o que é André Ribeiro, representante da advocacia, não dos interesses particulares de alguns advogados, mas a da advocacia como força, da advocacia como respeito, da advocacia como verdadeira forma de oxigenar, de modificar, de transformar um poder judiciário tão ensimesmado. Então, um abraço, André Ribeiro, e na sua pessoa, abraço o Poder Judiciário. Falar do Ministério Público com a nossa relação fica suspeito, porque eu tenho no Ministério Público, em Gussen e Marfan um conselheiro de todas as horas e Gussen um amigo. Então, a relação de respeito que a Ordem e o Ministério Público hoje possuem, que é a mesma que tem com a Defensoria, vejo aqui Nilson Bruno, ex-defensor-geral, irmão querido, que juntos construímos tanto nesses anos, é uma relação que fortalece a advocacia e faz com que o Rio de Janeiro, ao contrário de outros estados, tenha hoje a consciência que para superar as dificuldades que vivemos, só com todo mundo remando na mesma direção. Ninguém ganhará no Rio de Janeiro institucionalmente com o barco afundando. Todos, cada um no seu papel, querem ver o Rio de Janeiro retomar o clima de crescimento que nos abandonou. Querem ver o baixo astral que tomou conta desse estado, e só a união e a forma independente e altiva, mas amiga e leal entre as instituições pode construir isso. Quero abraçar a Advocacia Nacional, também numa nota pessoal, na pessoa do meu amigo aqui presente, Cláudio Pacheco Prats Lamarck, onde está o nosso vice-presidente. Pedir uma salva de palmas ao vice-presidente do Conselho Federal. E na figura eterna figura, eu me comovi há 2 semanas atrás, eu e Ricardo Menezes, e na figura do meu querido amigo Ricardo, em último mandato, irmão querido que doou tanto pela Ordem dos Advogados nesses últimos 10 anos, na figura do Ricardo, eu quero abraçar todos os presidentes de subseção, pedindo também uma salva de palmas para o Ricardo. Eu e Ricardo vivemos há 2 semanas atrás, um dia, nós fundamos há muitos anos atrás, com Luciano e alguns outros colegas, a OAB da Barra da Tijuca, hoje com quase 9.000 advogados, que começou com um pequeno sonho e há 3 semanas atrás, num auditório lotado, uma palestra do nosso Seabra Fagundes falando de futuro. Quer dizer, o homem que comparece à subseção da Barra, numa noite de sexta-feira, depois de liderar a advocacia brasileira no caminho, e o Brasil, no triste caminho
das trevas, mas no caminho da luz, na volta à democracia. Um homem que é capaz dessa doação e dizendo naquela noite da alegria de ver a OAB da Barra tão viva. Isso mais do que qualquer outra palavra, presidente, nos fala da gratidão, nos fala do respeito que temos que ter por Vossa Excelência e do que reafirmo toda vez. Quando Vossa Excelência está presente, eu estou aqui exercendo o mandato de Vossa Excelência, que sempre será o líder maior da advocacia do Rio de Janeiro. Mas eu estou com um problema prático. Falar com Liana, que é quem cuida, e com as crianças, que é quem cuida dos presentes de Marco Vinícius. Quando a gestão do Marco Vinícius começou, uma noite em Brasília, e eu tentando convencer Marco Vinícius que o melhor era fazer a conferência no Rio de Janeiro, e ele logo nos apoiou, ele tirou a gravata, me deu essa gravata, e eu disse para ele que em todo grande momento da nossa vida, eu usaria essa gravata. Mas tem sido tantos momentos que ela está um pouco puída, Leandro. Hoje, Dani já não queria deixar usar a gravata. Ela está velha, mas ela é velha de batalha. Mas eu vou precisar, Marco Vinícius, de uma nova gravata. Porque eu vou ser muito prático. Nós aqui, e aí tem que se falar no momento complexo do Brasil, deputado. Momento que não é bom para ninguém. Tem gente comemorando a crise brasileira. A crise está ceifando empregos, a crise está ceifando postos de trabalho em todos os setores, a crise se abateu de uma forma que parece que até Deus está com raiva do Brasil. Paraíba seco. Estive ontem em Campos, São Fidélis, Pádua. É comovente a situação do Rio Paraíba. Parece... E aí, como é que vamos superar esse baixo astral? Eu vou falar um pouco do Marcos Vinícius. Mais do que falar, porque o sujeito que sai de Paraibanos, com um par de tênis, chega numa escola pública, em Teresina, e a partir daí constrói uma das maiores carreiras da advocacia brasileira, eu poderia aqui louvar as qualidades privadas, o talento, o dom, a capacidade, a forma de fazer amigos, a lealdade, a forma franca como se relaciona. Isso seria um conjunto que vem da família dele, dos seus valores, que o possibilitaram as vitórias que a vida lhe deu, que o possibilitaram esse mandato maravilhoso à frente do Conselho Federal. Mas Marco Vinícius é um pouco mais, é bem mais. Marco Vinícius é uma luz para nós, advogados, e aqui no Rio nós tentamos refletir um pouco do que é a luz do que o Marcos Vinícius e a sua diretoria plantaram no Conselho Federal. A ordem do Marcos Vinícius, e assim falo de forma direta, não se impressiona com os holofotes. A ordem do Marcos Vinícius não quer dizer o que os outros querem ouvir. A ordem do Marcos Vinícius não pertence a ninguém, a setor nenhum. Pertence à Constituição Federal, pertence à nossa fé no Brasil, pertence ao nosso compromisso com a democracia, que nos custou vidas e que não é apropriado por ninguém nessa caminhada. Marcos Vinícius cunhou uma frase que vai marcar esse período. A ordem não pode ser essa protagonista que parece que no meio da noite abre a geladeira atrás de luz, que quer falar o tempo todo à imprensa. A ordem tem que ser protagonista das grandes causas, respeitar a diversidade de pensamento de 700 mil advogados, 800 mil já hoje. E presidir 800 mil advogados é saber que dificilmente vamos achar a unanimidade, como eu sei também aqui no Rio de Janeiro com 150 mil. Mas há uma filosofia nisso, deputado. Foi a filosofia que nos levou há 2 semanas atrás a uma sessão do Congresso Nacional, onde tive a honra de estar na mesa com o Marco Vinícius, vendo todas as forças políticas desse país reconhecendo o papel da OAB, que infelizmente não é reconhecido pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, mas que hoje já sabe que a capacidade de articulação, de dignidade, de altivez da OAB não deixará cair o exame de ordem.
É esse o papel do líder que eu acredito, Marco Vinícius. E por isso você é nosso líder. Líder é quem ouve, líder é quem é igual, líder é quem não se acha melhor do que ninguém, líder é quem passa uma noite inteira ouvindo todo mundo para aí sim formular uma opinião, líder é quem sabe que não inventou a história, que não é nunca antes nesse país, que esse país andou muito até hoje. Líder é aquele que diz aos seus companheiros quais são os seus limites. Líder é aquele que estabelece as verdadeiras bandeiras. E por isso nós te agradecemos o Simples Nacional. Nós temos que lhe agradecer, porque isso muda de fato a vida do advogado. E eu tenho pena, porque eu acho que os nossos 800 mil colegas não sabem o que isso te custou. As noites longe da tua família, o sacrifício pessoal, o sacrifício profissional, o sacrifício que foi durante dias e dias, negociar ponto a ponto. Na última semana eu assisti você pelos corredores da Câmara. As pessoas não sabem a verdadeira história. Lutando até o último minuto para nos colocar na tabela 4 e conseguiu, deputado por deputado, cercado das pessoas que confiam em ti. Então a tua liderança é muito maior do que um episódio da tua biografia. Ela é uma sinalização para o futuro. O que o Rio de Janeiro está fazendo hoje, eu encerro, e aí quero agradecer novamente, deputado Conte, a oportunidade que a Advocacia do Rio está tendo nessa noite, e não podia haver lugar melhor, essa é a casa do nosso povo, e devemos reafirmar isso ao nosso povo permanentemente. O que o Rio de Janeiro está dizendo é obrigado, amigo. É dizendo que confia em você para muitas outras tarefas, e que nós, seus amigos aqui do Rio, que nessa noite nos juntamos a Liana, teus filhos, para te homenagear, sabemos que essa amizade ainda vai nos dar muito orgulho, porque você ainda vai ter grandes missões no caminho desse povo, na justiça que sonhamos, na democracia forte que ainda vamos conquistar. Muito obrigado, meu amigo. Quero continuar registrando com muita satisfação Dr. Nilson Bruno, ex-defensor-geral do Estado do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo. Dr. Wilson Aparecido Pereira, secretário adjunto da OAB Mendes. Dr. Flávio Macharete, vice-presidente da OAB Piraí. Doutora Nirce Rodrigues Filho, diretora da Associação Carioca de Advogados Trabalhistas. Doutora Ana Tereza Basília, diretora da IAB. Doutor Humberto Cairo, presidente de subseção Meyer. Doutor Antônio Carlos Rocha, subseção Pavuna. Doutor Márcio Benedito, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio de Janeiro. Doutor André Porto Romero, diretor do Sindicato de Advogados, Rio de Janeiro. Doutora Norma Tereza Pinto Sá Ferreira, vice-presidente da OAB Rio das Ostras. Doutora Genice Santana, vice-presidente da OAB Madureira, Jacarepaguá. Doutor Wilson Vieira Braga, secretário-geral OAB Cordeiro. Doutor Juliano Moreira Almeida, secretário-geral OAB Barra Mansa. Doutor Hércules Anton de Almeida, conselheiro OAB Rio de Janeiro. Doutor Eduardo Gil, membro da Comissão de Combate à Pirataria do OAB Rio de Janeiro. Doutor Fábio Luiz Ferreira, presidente da OAB Seropédica. Doutora Margot Silvana da Silva, OAB Iguaba Grande. Dr. Vanderlei Rebelo, OAB Rio de Janeiro, conselheiro. Dr. Leonardo Rezenzinski, conselheiro OAB Rio de Janeiro. Dr. Charles Aguiar, conselheiro OAB Rio de Janeiro. Dr. Márcio Senra, procurador da Fazenda, Advocacia Geral da União. Doutora Flávia Retamosso, procuradora da Fazenda, Advocacia Geral da União. Doutor Rogério Meuzi, presidente da Universidade Estácio de Sá. Nosso querido advogado, em nome de todos os advogados, eu sou o doutor Eduardo Damian, seja muito bem-vindo à casa. Eu convido agora, muita satisfação aqui para o centro do plenário, o doutor Marcos Vinícius Furtado, para receber a medalha Tiradentes. E convido para me ajudar a entregar a Liana Rego Mota, sua esposa, com o Marcos e a Mariana, seus filhos.
Convido o presidente Felipe Santa Cruz e convido o presidente Tuninho, representando todas as OABs dos municípios do Rio de Janeiro. Mais alguém? Técio, vamos lá comigo para você entregar essa medalha. Eu quero também convidar para a tribuna o nosso homenageado para fazer a sua saudação, Dr. Marcos Vinícius Furtado. Está com prazer. O cerimonial tinha já lido os nossos convidados, mas o Dr. Eduardo Gussen é daqueles promotores mais queridos aqui, de setores desse parlamento, Ele é muito bem-vindo aqui à nossa sessão. O carinho que alguns têm por ele é um carinho muito especial. Seja bem-vindo, Gussen. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de saudar as colegas advogadas e os colegas advogados deste belíssimo, querido e protagonista na história do Brasil, Estado do Rio de Janeiro. Estou pessoalmente emocionado e institucionalmente absolutamente reconhecido com a presença maciça dos dirigentes e das lideranças de todo este imenso Estado. Podemos dizer que temos um verdadeiro colégio de presidentes de subseções do Estado do Rio de Janeiro. Numa sexta-feira, neste belíssimo Estado, não é pouco verificar que a advocacia está unida pela causa da valorização da classe e pela necessária luta por uma sociedade justa, fraterna e solidária. A presença das advogadas e dos advogados que são dirigentes da ordem, das associações aqui presentes, dos colegas militantes, é que tornam esta solenidade ímpar para a história de nossa ordem dos advogados do Brasil. Após saudar os queridos advogados fluminenses, posso dizer assim, meus conterrâneos, porque ao receber esta medalha, sinto-me ainda mais fluminense, ainda mais
cidadão do Estado do Rio de Janeiro e, portanto, com as responsabilidades adicionais ao receber esta imerecida homenagem do ponto de vista pessoal, mas merecido reconhecimento para a classe dos advogados, a quem eu dedico por completo, dedico em sua inteireza este reconhecimento. Considero a medalha Tiradentes, ora outorgada pelo povo do Estado do Rio de Janeiro, um importante tijolo, ou mais do que isso, um importante edifício na construção da valorização da advocacia de nosso país. Após saudar os queridos advogados, gostaria de agradecer, homenagear o deputado Conte Bittencourt. Receber esta comenda, deputado, se já é digno de relevo em qualquer circunstância, sendo fruto de sua autoria, sabedor que já sou do seu conceito, de sua atividade ética, decente, digna, como representante do povo desse Estado, aumenta por demais, na realidade, multiplica em grau exponencial o relevo, a significação desta homenagem à advocacia brasileira que ora é prestada. Portanto, se a advocacia agradece o reconhecimento de Vossa Excelência em sua autoria, de toda essa Assembleia que aprovou esta comenda, o fato dela ser outorgada por um deputado educador, por um deputado que possui uma história tão digna, ela se torna ainda mais relevante. E recebê-la neste templo de história, neste espaço cidadão, palco de 2 Assembleias Nacionais Constituintes, palco, portanto, da normatização constitucional de nosso país em momentos importantes, palco da posse, importantíssimo na afirmação da democracia, quando eleito em votação direta de Getúlio Vargas, palco, portanto, da história viva de nosso país, é simbólico, porque como nosso querido deputado Conte Bittencourt assinalou, a Ordem dos Advogados do Brasil, que possui 85 anos de história, a ordem que foi criada no mesmo momento histórico em nosso país, em que ocorreu justamente a Revolução de 30, justamente a redefinição dos rumos do país, de uma oligarquia café com leite que dominava a política para uma tentativa de uma democracia de massas no Brasil, no mesmo momento em que se reconheceu o voto das mulheres, no momento em que se criou a justiça eleitoral para, abre aspas, moralizar a vida política do Brasil, fecha aspas, essa era a pregação daquela revolução, representação e legitimidade era justamente o slogan da Revolução de 30, a necessidade do Brasil, através da política, modificar uma política legítima, uma política representativa. Portanto, podemos perceber que a nossa história continua sendo traçada do Brasil, mas ela não é uma história de um agora, é uma história que vem de décadas e que já vem de séculos. Uma história, como eu costumo assinalar, de que se é sempre necessário verificar que o novo há de ser construído, que novas ideias devem ser implementadas, ações inovadoras sempre devem ser buscadas, não podemos jamais esquecer que o Brasil de hoje é fruto da construção
de tantos brasileiros importantes e relevantes, de todos os nacionais. Não podemos jamais assimilar um certo discurso que surge como se o Brasil fosse começar agora. Como esquecer, por exemplo, a importância de um estadista como Dom Pedro II para a história desse Brasil. E digo com a convicção de um republicano que sou, absolutamente sem qualquer dúvida. Como alguém que entende que o poder emana do povo e da sociedade e não pode ser hereditário. Mas como não reconhecer a contribuição? E remeto à leitura da biografia de Dom Pedro II, escrito por Zé Murilo de Carvalho, e vamos perceber que muito do estadismo de alguém que dirigiu esse Brasil buscando fazer o correto, o justo e ser sério, precisa ser resgatado na República. Por isso que Rui Barbosa, alguns anos depois de proclamada a República, passara a afirmar: é preciso republicanizar o Brasil. Contudo, se estamos no Palácio Tiradentes, e falar em Tiradentes, como já o disse Técio Lins e Silva, é tratar de liberdade, é tratar também de injustiças, é tratar também do quanto que é importante o direito de defesa, o devido processo legal e o processo justo para evitar as arbitrariedades e os abusos, de que Tiradentes também é símbolo. Se estamos neste tempo da história, é preciso afirmar que a Ordem dos Advogados do Brasil, fruto do Instituto dos Advogados Brasileiros, mas eu não gosto de afirmar que o IAB é a mãe da Ordem apenas, porque o IAB cumpriu esta importante missão de instituir, de criar as bases para a vinda da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas o IAB é uma instituição do presente, com importante atuação no atual momento, também dirigida por Técio Lins e Silva, este advogado que traz a melhor tradição da advocacia de nosso país, ele que o é, por si só, um exemplo de advogado corajoso, ético e decente, e que, portanto, nos honra com a sua presença neste momento. Se estamos nesse tempo, a Ordem dos Advogados do Brasil nunca deu as costas a este país. Lutamos logo em seguida contra o próprio governo do Estado Novo, do próprio Getúlio Vargas. Se fomos criados naquele momento de tentativa de vir uma nova república no Brasil, com representação e com legitimidade, com a vinda do Estado Novo, com a supressão das liberdades, com a retirada dos efeitos da Constituição legitimamente aprovada e a outorga de uma nova Constituição da República, a Ordem dos Advogados do Brasil passa a se opor ao Estado Novo, defendendo a redemocratização, o que vem a acontecer alguns anos depois. Durante a ditadura militar, foi esta entidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, como todos sabemos, uma das únicas, se não a única, mas com certeza a principal defensora do restabelecimento dos predicamentos das liberdades públicas em nosso país, da reconstitucionalização do Brasil. E temos, por falar em história, história viva, história pura, nesta mesa, o símbolo mais evidente da redemocratização do nosso país. Refiro-me a Seabra Fagundes, que aqui se encontra. Seabra Fagundes foi o destinatário da carta-bomba dirigida à sede da OAB Nacional,
que há 35 anos vitimou a sua secretária, a funcionária mais antiga da OAB, Dona Lida Monteiro. Ontem completou exatos 35 anos deste infortúnio. Dona Lida Monteiro, de forma involuntária, entrou para a história deste país, ela como uma pessoa do povo, e entrou para a história da Ordem dos Advogados do Brasil, ela que não era inscrita na Ordem, que não era advogada, mas que era servidora da Ordem, como símbolo da luta do povo brasileiro pela redemocratização e pelas liberdades. No dia de ontem, a Ordem dos Advogados do Brasil, por sua diretoria, e aqui aproveito desde logo para saudar este nosso co-presidente do Conselho Federal da OAB, o vice-presidente nacional Cláudio Lamáquia, um grande líder da OAB do Rio Grande do Sul, que prestigia esta solenidade com a sua digna presença. No dia de ontem, tivemos a oportunidade de denominar o Museu da Ordem dos Advogados do Brasil, onde se encontra a mesa na qual Lida Monteiro foi vitimada, de Museu Lida Monteiro. Por uma vez por todas, a Ordem denomina no seu museu, que é o espaço de acesso, de entrada na sede histórica da OAB Nacional em Brasília, na nossa primeira sede em Brasília, não com o nome de um advogado, mas com o nome de um cidadão brasileiro, a testemunhar que a nossa entidade entende que o advogado é, antes de tudo, um cidadão, como afirmara Evandro Lins e Silva, e que o advogado é um instrumento do cidadão na defesa das suas liberdades, de seus direitos e de seus bens, a revelar, desde logo, que quando defendemos a valorização do advogado, a dignidade de suas prerrogativas, estamos tratando de instrumentos necessários e essenciais para que o cidadão seja respeitado. Se de um lado temos o Estado julgador, o Estado Ministério Público, e aqui já vai a saudação, a excelente relação que a OAB possui do Rio de Janeiro e nacional com o Ministério Público do Rio de Janeiro, a partir da pessoa do atual Procurador-Geral de Justiça, Marfan Martins Vieira, mas também na pessoa do próximo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Eduardo Gussen, que ainda está como Subprocurador-Geral. Mas se de um lado temos o Estado julgador, o Estado acusador, o Estado fiscal, o Estado que intervém na esfera individual do cidadão, das pessoas físicas e jurídicas, de outro lado temos o cidadão e em seu favor apenas o advogado. Se o advogado for desvalorizado, é o cidadão que se encontrará desprotegido. E o cidadão, ele é o centro gravitacional do Estado. O Estado existe em função do cidadão. A razão de ser, o fundamento de existência de um Estado é trazer felicidade, progresso e ambiente para que os cidadãos possam desenvolver em sua completude as suas possibilidades, as suas potencialidades. E se o cidadão é o centro gravitacional do Estado, o seu profissional, o seu instrumento de defesa, que é o advogado, não pode ser desvalorizado. Se hierarquia tiver que ocorrer entre o cidadão e o Estado, há de ser da prevalência do cidadão sobre o Estado, que possui o direito à interferência menor do Estado possível na esfera dos seus direitos e das suas liberdades.
Pois se assim o é, o nosso estatuto tem uma das mais belas disposições e importantes, no seu artigo 6º, que é preciso ser sempre dito, aqui e alhures, reafirmado sempre, ao pronunciar que não há hierarquia entre o advogado e o membro da magistratura e o membro do Ministério Público, mas que todos devem conviver em harmonia, com respeito e com consideração recíprocos. O advogado, ele não é subalterno, ele não é súdito, ele é protagonista do processo, ele deve ser respeitado e valorizado, e é com esta certeza que a Ordem dos Advogados do Brasil tem defendido as nossas prerrogativas. Quando fomos, há poucas semanas, no Supremo Tribunal Federal, para exigir que uma CPI não calasse a voz de uma colega advogada, independentemente de concordar ou não com os métodos da colega, não vem ao caso. O que ocorre sempre é que o artigo 133 da Constituição da República, ao dizer que o advogado é inviolável, está a anunciar que não pode jamais ninguém, nenhuma autoridade, exigir que um advogado revele o sigilo na relação com o seu cliente. Por isso que o local de trabalho do advogado é inviolável. Não é lícita uma prova que seja colhida no ambiente de trabalho do advogado. A defesa não pode se transmudar em acusação. O advogado não tem acesso aos computadores do Ministério Público. A acusação não pode ter acesso aos computadores da advocacia. Ou assim o é, ou não teremos direito de defesa. Teremos um processo que já é, por sua natureza, injusto, e a Ordem dos Advogados do Brasil jamais iria e não iremos conestar com isto. Mas estamos em um momento muito importante da história desse país. Desembargador André Ribeiro, que representa a magistratura aqui presente, o que muito nos honra de forma indelével, porque sempre digo que as garantias da magistratura e as garantias da advocacia não são excludentes, são complementares, como também do Ministério Público, cada qual cumprindo a sua missão e a sua função, respeitando-nos mutuamente. Deste modo, faremos sim o devido processo legal acontecer na prática, e é esta pregação que temos feito com apoio de todos os dirigentes de ordem. E por falar em dirigente de ordem, deputado Bittencourt, como não saudar todos os presidentes de subseção aqui presentes, na pessoa do Toninho de Niterói, do nosso Antônio José Barbosa, que aqui se encontra. E ao falar do Toninho, gostaria de relembrar que há 3 anos fui a Niterói, a convite da seccional do Rio de Janeiro e da subseccional de Niterói, para lançar campanha por reforma política em nosso país, para dizer que o combate à corrupção no Brasil, que é tão importante, não pode ser feito apenas do ponto de vista repressivo, que deve ser feito, mas há de ser buscado do ponto de vista de um combate preventivo. E como se faz esse combate preventivo? Realizando uma reforma política que desestimule atos de corrupção no Brasil. O atual sistema político eleitoral, com campanhas hollywoodianas, milionárias, não pode permanecer. Temos que verificar que não é um ponto dentro da curva um marqueteiro de campanha receber mais de 50, 60, 70 milhões de reais para trabalhar 3, 4 meses. Não é tolerável. Salta
a qualquer juízo de razoabilidade e de proporcionalidade. E por isso que a Ordem, na sua campanha de combate à corrupção, tem alertado a população brasileira de que é preciso exigir uma reforma política na qual surja um novo sistema em que as ideias e as propostas dos candidatos sejam postas em discussão, porque não é isso que se vê atualmente. Mas não fazemos uma campanha contra a política, não ingressamos no discurso fácil, que seria muito cômodo, da criminalização da atividade pública no Brasil. Seria muito fácil para alcançar as primeiras páginas dos jornais, denunciar o fim da política no Brasil. Mas a Ordem, com a responsabilidade histórica, com o conhecimento da história desse país, tem o dever de alertar a população brasileira que fora da democracia não há solução, que não podemos admitir a volta das ditaduras, nunca mais a voz única do autoritarismo que cala a liberdade, que impede o pluralismo. E que se queremos democracia, temos que dizer que o povo é que deve dar a última palavra. E não há povo sem representantes do povo. E não há representação popular sem política e sem políticos. Portanto, a reforma política da Ordem não é contra a atividade política, muito ao contrário. É para defender a importância da política no Brasil. Mas uma política que discuta ideias, propostas, e uma política que aponte para as saídas deste país. Como no atual momento, que vivemos uma crise ética e econômica, muito provocada a crise econômica por uma crise política. E precisamos, com olhar atento, defender o cumprimento da Constituição da República. E o que tenho dito, o único partido da OAB é a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito. A nossa única ideologia são os valores constitucionais. Não temos compromisso com governo nem com oposição. Não somos longamanos de governos, nem linha auxiliar da oposição. Mas temos o compromisso com o país, com a nação brasileira, para exigir mudanças importantes, respeitando-se a Constituição da República em qualquer hipótese. Esta atenção que estamos com a nação brasileira, de não admitir, por exemplo, o aumento da carga tributária no Brasil como saída. A população brasileira não tolerará mais o aumento da carga de impostos, de tributos. Não podemos admitir a criação de novos impostos em nosso país, quando a linha deve ser no sentido contrário, de destravar o crescimento econômico do Brasil, de descomplicar a vida dos nacionais. E a ordem está justamente atenta ao cenário político eleitoral brasileiro, com esta visão de que não daremos jamais as costas ao país, mas que sempre seremos defensores da Constituição da República. Estou caminhando para o encerramento, para dizer que eu dedico também esta homenagem à minha querida família, que aqui se encontra. A Liana, ao Marcos Lúcio, a Mariana, a minha mãe, que não pôde vir, a meu pai em memória, a todos os que, advindos do sertão da Paraíba, fundaram uma cidade no interior do Maranhão e depois fomos
escapar em Teresina, no Piauí, para posteriormente, a partir do estudo, do trabalho, da crença no Brasil, nas potencialidades dessa rica nação, acreditando nesta profissão, alcançar tantos amigos em toda esta nação. Meu pai, certamente, lá do céu, está olhando essa cerimônia, muito grato a todos vocês por dedicar a este retirante do Nordeste uma honraria imerecida, em relação à qual sairei com uma gratidão eterna ao povo do Rio de Janeiro e aos colegas advogados que aqui se encontram. Mas se isto é importante destacar, jamais poderia encerrar estas palavras sem saudar esta liderança, como vocês já sabem, da advocacia fluminense, mas talvez vocês ainda não tenham conhecimento, uma referência para o Brasil, que é Felipe Santa Cruz Oliveira. Ao saudar Felipe, saúdo a Daniela, sua Guzmão, sua querida esposa, seus diretores, seus conselheiros, os presidentes da Caixa, Marcelo Oliveira, todos os presidentes da subseção, para dizer que as conquistas da advocacia neste triênio, elas somente foram possíveis porque teve em todas a marca da presença de Felipe Santa Cruz, apoiando com denodo, com destemor, a causa da advocacia aqui no Rio e lá em Brasília e em todo o Brasil. A ideia, a proposta, que é a maior conquista desde a publicação do Estatuto da Advocacia para a nossa classe, surgiu de uma ideia do presidente Felipe Santa Cruz, quando na sua campanha, em artigo no jornal O Globo, publicou que era preciso incluir os advogados no Supersimples. A partir dali, colocamos no nosso plano de trabalho, os diretores da OAB, de ir atrás dessa importante conquista, que parece pouco, mas como o Felipe já anotou, é absolutamente relevante para 80% no mínimo dos advogados brasileiros. Aqueles que percebem as menores remunerações, que passarão, que já passaram, que já estão pagando apenas 4,5% de tributos, somados todos os tributos. Posso dizer aos colegas advogados que a menor carga tributária da advocacia no planeta Terra é praticado no Brasil, fruto da inspiração fluminense, fruto da inspiração carioca, fruto da geniosidade, da inventividade que é própria de um grande líder. Mas Felipe Santa Cruz também esteve presente na aprovação do novo Código de Processo Civil, que hoje mesmo, vindo para o Rio de Janeiro, encontrando uma digna magistrada, ela que estava participando, que participou no Rio de Janeiro, em Brasília, de um curso sobre o novo CPC, estava a me dizer que, conhecendo o novo CPC, ela chegou à conclusão que, na realidade, o novo CPC é o Estatuto da Advocacia, parte 2. Tantas as conquistas presentes no Estatuto. E, de fato, assim o é. E tomei uma quase crítica como, na realidade, um elogio ao trabalho da OAB. Que assim o seja,
o Estatuto da Advocacia, parte 2. E por que o é? Primeiro, porque trouxe como lei federal as férias dos advogados para todo o Brasil, entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Os prazos contados em dias úteis. E tantas outras conquistas que vou sintetizar, destacando os honorários da advocacia. Os honorários que não mais poderão ser compensados, como é uma ideia do presidente Lamáquia, entre vencido e vencedores, o advogado perceberá os honorários no percentual do montante do que foi vitorioso o seu constituinte. Os honorários não mais poderão ser aviltados, porque terá o patamar mínimo e máximo, inclusive contra a fazenda pública. E, novamente, protegendo os pequenos advogados, os que militam nas causas até 200 salários mínimos, terão honorários de 10% a 20%, inclusive contra a fazenda. E nas causas bem mais elevadas, há uma tabela que significará valores bem superiores do que o que atualmente é praticado por parte da magistratura, que infelizmente ainda insiste em aviltar os honorários da classe. Parece falar de coisa menor tratar de honorários numa cerimônia tão majestosa, mas é que, se a ordem dos advogados não cuidar da valorização da nossa profissão, quem cuidará? Esta causa diz respeito à sobrevivência da classe. E precisamos dizer que não se trata de pleito meramente corporativo, mas se trata de pleito de valorização da profissão, para que o advogado possa melhor defender o cidadão perante o poderio estatal. Fomos ao Supremo Tribunal Federal e, com Felipe Santa Cruz novamente, obtivemos, há poucas semanas, a edição de uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que diz que os honorários têm natureza alimentar e que o advogado pode percebê-lo em requisição de pequeno valor ou em precatórios, de forma destacada, como um direito inalienável do advogado. Em outras palavras, se já consta no Estatuto da Advocacia que os honorários pertencem ao advogado, se o novo CPC reafirmou tal titularidade, é preciso dizer que o Supremo Tribunal Federal, que não interpreta, como todos sabemos, normas infraconstitucionais, mas apenas a Constituição da República, interpretando a Constituição da República, extraiu diretamente da Constituição, a natureza alimentar dos honorários. O que é preciso dizer que somente uma nova Constituição da República, depois dessa súmula vinculante, para retirar essa conquista da classe. Isso não é pouco, isso é muito importante, porque sei que muitos ainda defendem que os honorários não pertencem ao advogado. E isso reverbera no fato de que os advogados públicos ainda não possuem honorários, que os advogados trabalhistas ainda não possuem honorários. E são duas injustiças que precisamos superar, e é compromisso da ordem de lutar junto com a Associação dos Advogados Trabalhistas do Rio e do Brasil para a superação destas duas discriminações. A ordem, ela tem lutado pela valorização da classe. Muito aqui poderia dizer, Felipe Santa Cruz, da nossa luta conjunta, de tantas conquistas. Quantas vezes fomos à justiça, ao parlamento, colocando interesses pessoais, interesses menores de lado e colocando sempre à frente, no banco da frente, o interesse da classe.
mas não vou lhes cansar, porque tenho que concluir, embora não seja fácil fazê-lo, porque poderia, de tantas formas, encerrar este pronunciamento. Poderia encerrar dizendo que a ordem é dos advogados, mas a ordem também é do Brasil, e nós nunca faltaremos a este país na luta pela democracia e pelo Estado de Direito. Poderia encerrar dizendo que o advogado valorizado significa o cidadão respeitado. Poderia encerrar dizendo sim, que a ordem dos advogados do Brasil continuará sendo a voz constitucional do cidadão, doa a quem doer. Mas vou, Felipe Santa Cruz, dizer, saudando já a presença do nosso Procurador-Geral de Justiça aqui no plenário, Dr. Marfan Martins Vieira, a destacar a importância que o Ministério Público atribui à nossa entidade. Eu vou concluir afirmando que ocupar a cadeira que foi titular Seabra Fagundes, que foi titular o Eduardo e o Miguel Seabra Fagundes, de que foram eles dois titulares, de que foi titular Márcio Tomás Bastos, Caio Mário da Silva Pereira, Raimundo Foro e tantos que contribuíram e contribuem ainda para a afirmação do Estado Democrático de Direito, é dizer que Felipe Santa Cruz, em primeiro lugar, ainda trará muita felicidade, muita alegria, muita vitória, muita conquista para a advocacia fluminense e para a advocacia brasileira. Ele possui uma história de luta que somente está iniciando. E com esse registro, concluir dizendo que sem advogado não há liberdade, não há democracia, não há Estado de Direito. E sem Estado de Direito, sem democracia e sem liberdade, não há advogado. Muito obrigado. Registrar com muita satisfação a presença do Dr. Marfan Vieira, já feita pelo nosso homenageado, Dr. Márcio Vieira Souto, presidente seccional Centro de Estudo de Sociedade de Advogados. Quero pedir ao cerimonial que, em nome da mesa diretora, entregue à doutora Daniela e à doutora Eliana uma homenagem através dessas orquídeas. Quero registrar também a presença do Dr. José Haddad, vice-presidente do SEDERJ. Chegando ao fim da nossa solenidade, antes de encerrar, quero convidar a todos aqui para o saguão de entrada Getúlio Vargas, onde o Dr. Marcos Vinícius vai receber os cumprimentos junto com a família. Quero o Dr. Felipe Santa Cruz,
Dr. Marcos Vinícius, registrar a honra que o Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro teve nessa noite, poder receber a maior representação dos advogados do Brasil, como já registrado aqui em todas as falas e pronunciamentos, a importância, o papel que os senhores cumprem na construção de um Estado democrático de direito para valer. Fica nessa homenagem ao Dr. Marcos Vinícius o nosso reconhecimento, o nosso respeito, e dou por encerrada a nossa sessão. Muito obrigado, boa noite a todos.